Olá pessoal, tudo bem? Contador Anderson Maísse por aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar com você sobre a falta de caixa para comprovar a aquisição de bens. Isso é algo que acontece muito, principalmente na época de declaração do imposto de renda. O contribuinte, o declarante, ele chega no contador com seus documentos, o contador detecta ali que ele adquiriu, por exemplo, um veículo 0 km por um valor do qual ele não tinha disponível dentro da sua declaração de imposto de renda. E nesse caso, o que fazer? Pessoal, é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se está visitando aqui pela primeira vez, eu já te convido, se inscreva no nosso canal, deixa aí teu like, ajude esse conteúdo chegar a mais e mais pessoas interessadas nesse tipo de assunto, assim como você, tá legal? Galera, veja bem, uma vez que um contribuinte ele não tem caixa para justificar a origem da aquisição de determinado bem, fica muito evidente que a omissão de receita dele está acontecendo, ou na pessoa física ou na pessoa jurídica. A gente vai tratar isso aqui como se fosse uma empresa. Então, o exemplo que eu vou utilizar é o seguinte: um empresário, ele vem faturando ali mês a mês dentro da tua empresa, emitindo notas fiscais, pagando as despesas e mandando os valores, as informações para a contabilidade. A contabilidade processa tudo aquilo, gera os impostos, as guias a pagar, o contribuinte paga e mês a mês isso vai se repetindo. Conclui-se o ciclo de um ano e para o ano seguinte ele precisa declarar então o imposto de renda. Essa pessoa tem lá uma retirada de prolabore. Normalmente as pessoas contribuem com um valor pequeno, pois não querem onerar muito com contribuições previdenciárias e imposto de renda. Então vamos supor que a pessoa que tem uma contribuição de prolabore no valor de um salário mínimo. E os seus lucros que vão sendo acumulados ali na empresa vão sendo apurados mensalmente com base nas receitas que ele tem e as despesas que ele paga. Todo mês ele tem ali um determinado lucro que é muito pequeno ou apenas empata. Muitos empresários têm o conceito de que devem faturar apenas o valor necessário para cobrir as suas despesas dentro da empresa, acabam omitindo o seu faturamento. Tá? Micro e pequenas empresas, é muito comum isso no Brasil, é correto? Não, de jeito nenhum, mas é fato que isso acontece e muito. Então acontece que as empresas não declaram 100% do que faturam, declaram apenas valores para cobrir as suas despesas de compras, de folha de pagamento, de impostos, de fornecedores, de despesas operacionais, aluguel, entre outros, porém não declaram 100% do seu faturamento, falando que não dão conta de pagar toda a carga tributária. Enfim, isso não é assunto para esse vídeo, mas você vai entender qual que é o problema que isso acarreta dentro do teu negócio, dentro da tua declaração do imposto de renda. Uma vez que você pratica esse mau hábito, vai acontecer que no final do ano, quando for fechado então o balanço da empresa, vai ser apurado ali um lucro, um prejuízo, vai ser apurado um resultado. Esse resultado, ele é possível que seja distribuído para a pessoa física que é a sócia da empresa. Uma vez que esse lucro está ali já apurado na contabilidade, ele vai então para a declaração do imposto de renda e aquele valor é o que o contribuinte ele dispõe para fazer então a aquisição de bens, para justificar a sua evolução patrimonial, para justificar até a sua condição social, a sua sobrevivência, as suas viagens, o seu padrão de vida. E se esse lucro que a empresa apurou para ele e é a única fonte de renda que ele tem, a empresa da qual ele é proprietário ou sócio, como que ele vai justificar então que ele teve uma evolução patrimonial num valor maior? Você entende? Isso faz sentido para você? Comprei um carro de 100 mil, a minha contabilidade aqui, o meu prolabore e a minha distribuição de lucros não chegou nem em 50 mil. Como que eu evoluí 100 mil em patrimônio se eu não tive 100 mil de resultado contábil? Para a Receita, o que importa é o que nós declaramos. Você entende? Olha só, eu vou declarar agora que eu tive a evolução de um veículo de 100 mil reais, sendo que eu só tive uma renda de 50 mil. Isso é o que é falado a falta de caixa. Então, quando você não tem caixa para justificar a evolução patrimonial, a aquisição de um bem, como que você faz?
Primeiro de tudo, quem é um empresário, um contribuinte, precisa estar muito bem orientado pelo seu contador da forma que deve proceder. Os documentos devem ser enviados para a contabilidade, devem ser analisados e um feedback do contador tem que ser dado sempre para o contribuinte para verificar se as movimentações deles estão condizentes com o que de fato está acontecendo. Muita gente movimenta lá no banco um valor muito maior do que declara. Isso é um grande risco. Muita gente tem despesas maior do que declara. É um grande risco. Muita gente vende com cartão de crédito, por exemplo, movimenta muito a operadora de cartão de crédito e declara valor maior do que movimenta na operadora de cartão de crédito. É um grande risco. Então, contribuinte que ainda tem essa metodologia de trabalho, de faturar apenas o que é necessário para cobrir despesas, tem que ficar atento, pois a Receita Federal está de olho. Essa evolução patrimonial tua, pessoal, tem toda a relação com a movimentação que acontece dentro da tua empresa, pois é dali que vai vir a justificação, a justificativa dessa evolução patrimonial, da onde vieram os valores. Então, o contribuinte precisa deter da informação e o contador, eu falo sempre que é o responsável por transmitir informação, por garantir a segurança do contribuinte. É claro que contabilidade é um trabalho feito 50-50. 50% é contador, 50% contribuinte, pois nada nós podemos processar com qualidade se não chegar a nós as informações que são necessárias. Então é um trabalho meio a meio, cada um precisa assumir o seu papel nessa parte. Pessoal, então veja bem, muita gente, então, quando chega nesse ponto que faltou caixa para justificar essa aquisição, essa evolução patrimonial, acaba se deparando com algumas situações. Uma das opções, uma das alternativas encontradas é emprestar caixa. É correto emprestar caixa? Não é, porque aquele dinheiro não circulou, ele não saiu de uma conta e foi para a tua, não saiu de uma pessoa e foi para você. É uma outra má prática que as pessoas têm o costume de cometer, para justificar então que aquele dinheiro que faltou para adquirir aquele bem justifica que foi emprestado de fulano. Não está correto, mas é algo ainda muito usual. Uma outra má prática, as pessoas simplesmente omitem, falam, então eu não vou declarar que eu comprei esse carro e pronto, não vou ter problema porque eu não declarei. Engana-se muito quem pensa, quem faz isso, pois a Receita Federal, a partir do momento que você comprou um carro, ela já sabe disso. O próprio Detran, quando você faz o registro, a transferência para o teu nome, ele já informa a Receita. A própria concessionária, quando emite a nota fiscal, já informa a Receita. Então, se você omitir, não é o caminho. Você vai estar achando que está omitindo essa informação e se protegendo, quando na verdade você está fazendo mais uma omissão. Você já veio omitindo receitas ali no decorrer da sua operação como empresário, agora você está fazendo mais uma omissão. Omissão nós sabemos que a tradução é sonegação. Sonegação nós sabemos que é crime. A punição é muito alta. Eu sempre falo também, é muito mais barato você prevenir do que você remediar. Então paga o imposto que é devido, você não vai ter problema. Terceira alternativa de como resolver esse problema. Se você espontaneamente optar por retroagir a sua contabilidade, os seus períodos e declarar os faturamentos que de fato você obteve, que foi o que deu de fato a origem para você ter essa disponibilidade de valores para adquirir esse bem, você pode fazer isso, retroage os períodos, declare esse valor, pague as diferenças dos impostos, se for preciso parcele e você vai ter então tudo feito da maneira correta, sem deixar aí nenhum risco, protegendo o teu negócio. Ah, mas vai custar caro, mas vai custar só o imposto que é devido, meu amigo. Eu posso te garantir com toda a convicção que é muito mais barato pagar apenas o imposto do que você ter um problema e depois ser autuado, cair na malha, porque não vai ser devido somente o imposto, não. Você vai ter que pagar além do imposto mais multa e de repente pode responder até um processo. Então, ser empresário é coisa séria. Essa história de caixa, empresta daqui, joga para ali, pega da sogra, pega da mãe, pega da irmã, tem seus dias contados. O fisco está batendo cada dia mais em cima de situações como essa e cada vez mais ele vai ter mais informações do que acontece no seu dia a dia. Então, omitir, sonegar não é o melhor caminho. Quer economizar? Contrate uma consultoria, uma contabilidade que de fato vai ajudar você com os caminhos corretos a economizar dentro da tua empresa. Com um bom planejamento, analisando os tributos, o que pode ou que não pode ser pago a mais ou a menos. E outra coisa, imposto não é a empresa quem paga. O imposto ele tem que estar embutido no preço de venda do teu produto e serviço. Então você precisa se planejar e se organizar para que isso de fato ocorra na tua empresa. Tá legal? Não parece simples falando, eu sei que não é. Pode falar, você falando assim parece muito simples. Não, não é simples, é difícil. Ser empresário no Brasil não é fácil, mas você precisa estar preparado, precisa trabalhar com inteligência, porque tem muita gente aqui que constrói impérios e esse império depois vem
abaixo pela falta de planejamento, pela falta de gestão. Então tem que ser muito inteligente, tem que saber como que funcionam as coisas e tem que ter uma boa assessoria. Fica essa dica de hoje, desejo para você muito sucesso. Ficou alguma dúvida? Me chama aqui, eu terei o maior prazer em ajudá-lo. Um forte abraço e até os próximos vídeos.